Salve, meu tio. Vocês estão bom? A avó tá meio sumida, né? Dessas máquinas de vocês. Mas não tá sumida no coração de vocês. Essa menina tá com muitos a fazer, né? Tem que cuidar da moradia, cuidar do pequenininho, que é vó também. E, meu filho, é tanta a fazer que ela tem, mas o importante é que ela dá abertura para essa avó chegar no coração de vocês. Porque essa avó pode estar sumida, né? Nessa máquina de vocês. Mas essa avó está sempre presente no lar de vocês, na vida de vocês. É só deixar essa avó entrar com a força da linha dos preto velho, das preta velha, das mães velhas, dos pais velhos, né, meu filho? Bom, vocês sabem que a avó gosta de contar a história. Ai, meu Deus do céu. É assim que a avó vai se achegando, penetrando na vibração de vocês, mudando, né? O que precisa ser mudado. Bom, meu filho, eu vou contar uma história de uma fé que não vacila nas trevas, de uma vontade inquebrantável de seguir o coração. É a história de um neguinho, não tem nome não, um neguinho. Sabe por quê? Tinha muitos neguinhos lá na fazenda, mas esse a gente chamava ele de neguinho. Ele tinha um pai e uma mãe, mas a mãe dele, um dos homens brancos, um dos trabalhadores lá, do senhor mais velho, o senhor mais velho estava vivo nessa época, para vocês entenderem. Então, um dos trabalhadores branco do senhor mais velho catou a mãe dele e fez aquelas coisas que vocês sabem, que o homem quando tá com vontade, tá com raiva, tá com desejo, faz. Catou a mãe dele. E o pai não aguentou essa desenvergonha, essa vergonha não aguentou. O que o pai dele fez? Foi lá, pegou um facão e abriu o bucho do homem branco. Bom, além do pai morrer no tronco, a mãe também morreu. E vocês não ficam falando, nossa, abriu o bucho dele. Olha, meu filho, a violência sempre existiu na terra. É que naquela época tinha um povo morando aqui, outro povo morando lá embaixo, bem distante. Era muito pouco povo na terra. Mas tinha violência. Agora vocês estão tudo morando um grudado no outro, um pertinho do outro. Então por isso que a violência está do jeito que está. Tem mais povo morando, tem mais violência. E por que tem a violência? A avó já disse, porque existe muita pobreza na terra. E o próprio homem branco, os donos da terra, aqueles que têm muita moeda, não querem consertar essa pobreza. E por que eles não querem consertar essa pobreza? Porque, meus filhos, o povo não quer que a pobreza tenha o conhecimento das letras da terra, que a avó já disse isso também. Porque quando se tem conhecimento das letras da terra, se tem direito, se sabe os direitos, sabe os deveres e sabe quem vai comandar as terras, quem vai ser os homens bons para comandar as terras. Então a violência sempre existiu. Mas vamos voltar pro neguinho, né? Vamos voltar pro neguinho. Eu já estava ali trabalhando na cozinha, estava ali no começo trabalhando na cozinha. E o neguinho sempre andando pra lá e pra cá, andando pra lá e pra cá. Eu estava gostando muito de trabalhar na cozinha, fazia umas comidas bem boas.
Tava eu ali lavando as verduras, quando o neguinho chegou na porta. Ô vovó, que é, menino? Você não me atrapalha não, que a avó tá lavando as verduras. Ô vó, eu posso pegar um pouco de hortelã? Pra que você quer hortelã? É porque o homem branco me disse pra mim tomar um chá, porque eu tô com umas dor na minha barriga. Ah, pode pegar. Tá ali atrás da cozinha, você pega, lava e faz o chá que o homem branco pediu. Aí eu tô ali e tô vendo o neguinho passar e ir lá pra pegar a hortelã. Ainda pensei, nossa, que bom, né? Um homem branco ajudando o neguinho, isso é muito bom. Passou um tempo. Lá vem o neguinho de novo. Ô vó, que é, menino? Você não tá vendo que agora eu tô batendo um bolo aqui? Ô vó, o homem branco disse pra mim se eu podia ir lá nas águas claras, sob as pedras, onde você toma banho. Mas que homem branco é esse? Você sabe, neguinho, que para você tomar banho na cachoeira tem que pular a cerca. E a gente não pode ir para a cerca. Para ir depois da cerca nós não pode, nós temos um limite. Você vai lá falar para esse homem branco parar de ficar colocando coisa na sua cabeça. Já passa para fora. Eita, menino, me atrapalha aqui que eu tô batendo meu bolo. E passou. Mas eu achei engraçado, mas que história é esse desse homem branco falar essas coisas, né? Deixei essa história desse neguinho porque eu tinha muita coisa para fazer. Começou a vir uma história entre os negros que esse neguinho ficava falando com o invisível. Eu nem dei muita conversa para isso, porque essa avó tinha muita coisa para fazer. E sempre à noite, o que sobrava das comidas dos homens brancos, a avó levava para a senzala. Então todo mundo ficava esperando a avó com as comidas sobras, né? E era umas comidas boas, não é tão ruim não, viu, meu filho? Não é como vocês pensam que era tão ruim. Então os negros já tudo reunido ali na senzala, a avó chegava com o banquete. E quem que estava ali? O neguinho. Come aí, neguinho. Come porque eu não sei se a avó vai poder trazer a comida amanhã. Então você come e se fortaleça, que você precisa crescer para ser um bom trabalhador dos homens brancos. Não, vó. Como não, menino? O homem branco disse que eu não vou ser trabalhador dos homens brancos. Ah, tá. E o que esse homem branco disse mais pra você? Ele disse pra mim, vó, que eu vou cuidar de todos os homens, brancos e os negros. Ah, tá bom. Vai dormir. Já comeu? Vai dormir. Vai dormir. Mas essa história continuou. Tinha dia, meu filho, que esse neguinho ficava no cercado, olhando pro além. E às vezes eu vi ele mexer os bracinhos dele. Falei, será que esse neguinho tá ficando doido da cabeça? Com quem que ele tá conversando? Fui ter uma prosa com o pai José, porque o pai José sempre sabia das coisas. Aí tava lá o pai José sentado na porta da senzala, pitando fumo. Boa tarde, pai. Boa tarde, minha véia. Ô, meu pai, tu tá sabendo de alguma coisa que tá acontecendo com esse neguinho? Será que ele não tá muito bom da cabeça, não? Mas por quê? Olha lá ele sentado ali perto da cerca, balançando os bracinhos, parecendo que tá conversando com ele. Será que tá conversando com a cerca? Deixa esse neguinho. Ele passou muita dor. Deixa ele imaginar que tá conversando com alguém. A dor que ele sentiu de perder o pai e a mãe de uma vez só. Falei, é mesmo, né, pai José? Vou deixar ele aí fazendo as conversadores dele com o além. E sempre tinha uma história. Às vezes eu tava na cozinha, o neguinho chegava. Ô, vó! E menino, tem aquelas rosquinhas de mel, sobrou alguma?
Eu já disse pra você não vir me atrapalhar, não. Vou te dar umas rosquinhas pra você já passa fora daqui. Ah, mas eu queria que a senhora pudesse me dar mais alguma, que é pra mim dar pro homem branco. Não, pode entrar. Ai, não posso. Pode entrar que não tem nenhum homem branco, nem mulher branca aqui. Pode entrar. Sente aqui, perto aqui. Sente aqui e converse pra mim. Quem que é esse homem branco? Olha, avó, eu não sei o nome dele ainda, mas ele é um homem muito bom. Ele curou todas as dores que eu sentia da perda do meu pai e da minha mãe. E ele disse que eles estão lá em cima, olhando por mim. Nossa, mas que homem branco mais bom! E o que ele falou mais? Ele disse que a senhora vai machucar a perna e que ele vai curar a senhora. E aí, depois que ele curar a senhora vai acreditar. Ah, então quer dizer que esse homem branco tá querendo jogar uma catimba em cima de mim, dizendo que eu vou machucar minha perna. Desde que eu tô aqui nessa fazenda, essa velha nunca se machucou. Que homem branco mais descomunado é esse? Olha, neguinho. Mas vó, ele é um homem bom. Não é homem bom nada, porque ele tá dizendo que vó vai machucar a perna. Passa fora daqui, você com as suas rosquinhas e com essa sua história de homem branco. E eu não quero mais ver você mais aqui. Se você quer falar desse homem branco, você pode falar pras galinhas, pra quem você quiser. Vai atrás lá, do galinheiro e conta pras galinhas. Não vem contar a história pra vovó, não. Mas que coisa mais danada é essa? Ainda dizer que a avó vai machucar a perna? Ha! Mas olha só, sai, passa fora daqui, pode passar fora. Neguinho pegou as rosquinhas e sumiu. E o dia foi passando, essa avó não ficou mais prestando atenção no neguinho, tava lá falando com esse tal de homem branco, mas eu não quis nem saber. Passou dia, passou noite, passou dia, passou noite, e a avó ali na labuta. Teve uma vez, meus filhos, que o homem branco, o velho e o filho e o feitor, saíram. Foram lá para um lugar lá vender umas coisas lá. E a avó já pensou, bom, como quase não tem ninguém, a avó vai fazer um cardo bem forte para levar lá pro povo lá do canaviar. Ai, a avó gostava de ajudar os irmãos negros. Aí fiz aquele cardo bem forte. Já peguei o caldeirão, peguei a concha, falei, agora eu vou levar tudo para os meus irmãos lá na senzala, que era uma época de muito frio, e os coitadinhos tudo lá trabalhando. Aí passei pela fazenda, fui passando até chegar no canaviário. Quando os negros me viram de longe, eu com aquele caldeirão, tudo aqueles brancos, dente branco, tudo sorrindo. Oh, agora nós vamos encher o bucho. E a avó? Aí os outros negros mais novos já vieram para ajudar a avó, né? Aí alimentei todo mundo cantou uma música lá da nossa terra ancestral, todo mundo contente. Falei, bom, agora a avó vai voltar, porque senão você já sabe, né? Os homens brancos voltam e não vê a avó na cozinha, não vai dar certo. Então, sempre quando eles saírem, a avó vem trazer esse cardo forte para vocês. Aí tudo ali dando risada, alegre, trabalharam mais até contente, trabalharam até mais forte. E a avó tá voltando para Casa Grande. De repente, meus filhos, no meio ali do mato, a avó não viu. E tinha uma foice. Tudo uma foice. Eu acho que algum negro esqueceu, né? Porque os negros pegavam a foice para cortar bem embaixo, assim, da cana. Eu acho que na hora de ir embora, algum negro deixou ali, esqueceu, e o povo foi cortando cana, e a avó não viu. A avó pisou bem no cabo da foice. Quando a avó pisou, que a avó também não era muito magrinha, né? Quando a avó pisou
No cabo da foice, aquela foice cortou bem embaixo, assim, bem embaixo no tornozelo do pé da avó. Meus filhos, mas foi uma dor tão grande que a avó, com todo aquele peso, com cardeirão, com concho, caiu no chão. Aí foi aquele alvoroço no canaviar, todo mundo querendo ajudar a avó, aquele sangue correndo, uma dor, meus filhos, uma dor. Nessa hora, pai José, que nem saía do banquinho, aquele dia ele saiu. E já veio para ajudar, todo mundo catou a avó, levou para a senzala. Nessa hora, os homens brancos já estavam chegando. Além da dor do tornozelo, ainda levei uma bronca, que eu não tinha nada que estar alimentando os negros do canaviar. Mas a bronca, meu filho, não era dor. A dor é o que a avó estava sentindo. Aí já veio a véia branca, aquela véia branca, para chegar perto da senzala, boa coisa não era. Quando você for curada desse tornozelo, você vai ver o que vai acontecer com você. Bom, por tronco eu não ia mesmo, porque eu já não estava mais mocinha, né? Mas só de ela falar o que ia me acontecer, eu já pensei, é melhor esse tornozelo não curar. Aí os negros botavam erva, pai José botava lá os ungüentos dele, os ungüentos de erva. Uma das negras fez um preparado bem forte e botou na perna da avó, porque a avó precisava trabalhar no dia seguinte. Olha, meus filhos, não foi fácil. Aquele corte não se fechava e a dor era muito forte, mas a avó tinha que trabalhar. Aí amarraram, não sei se vocês conhecem, o que é bom naquela época, tinha o bagaço da cana, amassava bem o bagaço da cana e amarraram no pé da avó para a avó poder trabalhar. Mas era uma dor muito forte. E a avó foi trabalhando com esse corte que não se fechava. E olha, a véia branca não queria saber. Ela queria comida na mesa. Ela não queria nem saber. E aquela dor, e aí já começou a doer outra parte também, porque a avó ficava pisando na outra perna boa, vocês estão entendendo? Então começou a doer abaixo assim da coluna da avó, vocês estão entendendo? Porque a avó ficava botando força num pé, no outro pé que estava bom, né? Porque o outro pé doía se a avó pisava no chão. Então, a parte da coluna da avó começou a doer. Então, a avó já não andava mais, ficava se arrastando. E aquela dor, e toda noite os negros faziam as rezações, passavam as ervas, os ungüentos, e nada daquela ferida cicatrizar, porque já estava virando uma ferida. E eu ali trabalhando. Teve uma vez, meus filhos, que eu estava ali na cozinha com aquela dor. Eu já estava até ficando meia quente de tanta dor. Quem que aparece ali na cozinha? O neguinho. Ô, vó, olha, neguinho, hoje a avó não tá boa, não. Não vem, não, meu filho, não vem. Vai brincar com os outros neguinhos, vai. Ô, vó, eu não falei pra senhora que o homem branco disse que a senhora ia machucar a perna? Meu filho, nessa hora eu me lembrei do que ele tinha falado. Mas eu estava com tanta dor, que eu falei, me conte tudo que você sabe e o que você pode ajudar essa véia. Porque eu já fiz a rezação dos homens brancos, eu já fiz a rezação dos orixá, os negros da senzala, eu sei, vó, eu estou vendo todo o seu sofrimento. Mas o homem branco disse que pode ajudar a senhora. Tá bom, meu filho, como é que esse homem branco pode me ajudar? Nós temos que ir lá para o outro lado da cerca, onde tem a cachoeira, e ele vai ajudar a senhora, vó. Olha, meu filho, eu não tinha muito jeito, porque do jeito que estava não dava. E eu tinha escutado a senhora mais velha dizer que se não cicatrizasse isso no tempo que ela tinha dito, ia ter que cortar a perna da avó. Então não tinha muito jeito. Eu falei, olha,
Hoje, agora, nós não podemos ir, que já está anoitecendo. Mas amanhã, depois que eu fizer o café dos homens brancos, nós vamos lá. Nós vamos dar um jeito de ir lá. Aí o neguinho falou, vó, não pode esperar. Não é assim que acontece. O homem branco está esperando a senhora hoje lá. Mas, meu filho, já está anoitecendo. Como é que nós vamos para lá? Vó, confia nesse neguinho, vó. Bom, tá bom. Eu estou terminando as coisas aqui. Eu vou terminar as lavação das panelas. E aí nós vamos para lá. É bom que hoje é dia de lua cheia, tá claro, dá pra gente andar na escuridão. A senhora vai avisar o feitor? É claro que eu vou avisar o feitor. Porque como que a gente vai para lá se eu não avisar o feitor? Você sabe que eu tenho passagem livre. Mas eu tenho que avisar ele. Tá bom, vó. Então eu tô esperando a senhora perto da cerca. E assim se fez. Fui até lá, avisei o feitor. Mas o que esse neguinho quer com a senhora? Olha, feitor, eu não sei. Mas ele disse que tem uma situação que a avó precisa aprender e pode estar curando minha perna. Bom, então se tem essa situação que vai curar sua perna, é melhor, porque eu não aguento mais ver você sofrer desse jeito. Ainda mais você que tanto ajudou esse povo que você diz que são seus irmãos. Eu digo não, são meus irmãos. Irmão é quando nasce da mesma família. Olha, feitor, não vou discutir com você. Eu tô com tanta dor que eu não vou discutir com você. Você quer que eu vou te ajudar? Não, pode deixar, feitor. Eu vou com o neguinho. E fui me arrastando. Com aquela dor na ferida e a dor na coluna, fui me arrastando. Chegamos ali perto da cerca, o neguinho já estava ali me esperando. Aí o neguinho levantou a cerca, a avó com muita dor passou pela cerca e de mão dada comigo, fomos até a cachoeira. Sente aqui, vó. Bote sua perna aqui na água. Tá bom, meu filho. Ele começou a falar com o invisível. Mas você tá falando com quem? Você não dá uma de louco aqui agora que nós tá aqui. Vó, confia, vó. Meu tio, nesse momento que eu tava com as minhas duas pernas nas águas do rio, bem pertinho da cachoeira, eu comecei a sentir um aroma de flor. Era um aroma, meu filho, de flor tão diferente que foi anestesiando. Conforme eu respirava, a minha perna foi sendo anestesiada. E quando eu olhei para o neguinho, atrás do neguinho, bem acoplado ao neguinho, um homem, meu tio, um homem branco, a roupa branca, mas era uma roupa tão branca, meu tio, que cintilava, brilhava. O neguinho olhou para mim, não era mais a cara do neguinho, era o rosto do homem branco, aquela barba, aquele cabelo branco. E ele disse para mim, confia, minha filha, agora você vai ser curada. Meu tio, eu fui me envolvendo naquela plenitude iluminada da cura. Parece que cada vez que as mãos dos neguinhos, mas não era a mão do neguinho, era a mão do homem branco, banhava aquela ferida, cada água que era derramada ali na minha perna, toda aquela dor de dias e dias e dias foi sumindo, meu filho. Nunca tinha acontecido isso comigo, nem quando eu tinha visto o firmamento de Oxum nas águas, nem quando, meu filho, eu vi o martelo de Xangô dizendo a verdade que eu ia passar nas terras distantes. Meus filhos, foi um momento sublime, um momento iluminado, quando aquela mão branca
terminou de fazer toda a limpeza ali na minha perna, eu escutei a voz que falava através da boca do neguinho e dizia assim: o dom curador se manifestou na vossa vida. Eu agradeço. E de repente, meus filhos, aquela imagem do homem branco foi sumindo. E a imagem do neguinho foi se firmando. E eu só vi o sorriso do neguinho. Agora você acredita, vovó? Abracei o neguinho. Ô, meu filho iluminado, muito obrigado. Olha, vó, o homem branco disse para a senhora não comer nenhum tipo de carne, tá bom, vó? Faz aquele caldo bem forte que a senhora levou para o povo negro na senzala e tome durante 7 dias, até cicatrizar por completo. Mas eu não tinha dor nenhuma mais. Mas nenhuma dor. Eita, neguinho danado, curador. Mas que belezura de neguinho. Olha, vó, agora eu tenho uma outra coisa para pedir para a senhora. Mas pode pedir, peço o que você quiser, meu filho. A avó vai tomar o caldo, a avó não vai mais comer carne, você pode deixar. O homem branco está pedindo para a senhora também não enrolar mais nada. Deixa que o ar vai curando, mas vou deixar, pode deixar que eu vou deixar. Ô vó, pode dizer, neguinho, eu tenho mais um pedido para pedir para a senhora. Peça quantos pedidos você quiser, meu neguinho curador. Abraçava ele, beijava ele, mas neguinho curador. E beijava. Vó, agora eu tenho que ir embora. Mas nós já vamos, a avó já está levantando. Ajuda a avó, que a avó também tem que ir embora. Ô vó, eu vou embora, mas não vou mais pular cerca para voltar para casa grande, para a senzala, para a vida da escravidão. Como assim, meu neguinho? Eu tenho que ir embora com o homem branco. Não, mas não vai. Peraí. Aí eu levantei, meu filho, e já comecei a gritar. Gritar por nada, né? Porque eu não via mais o homem branco. Você não vai levar meu neguinho, porque meu neguinho tem que ficar junto com os irmãos dele. E outra coisa também, o feitor tá lá do outro lado esperando 2 voltar. Ele sabe que tem 2 aqui na cachoeira. Calma, vó, não adianta a senhora ficar gritando, vó. Fique quieta, vó. Não, mas eu vou gritar. Oh, que história é essa de você vai pra onde? Eu nem sei aonde que ele tá. Ele já sumiu, como é que você vai com ele? Vó, eu preciso ir, vó. Eu tenho que cumprir minha missão. Meu filho, você vai ser capturado, filho. Você sabe que o velho não gosta, o velho branco não gosta de perder nego. Ainda mais o neguinho, que um dia vai se tornar um nego forte. Vó, eu tenho que ir. Eu tenho que cumprir a minha missão curadora. Quando ele disse isso, meus filhos, meu coração partido, eu falei, o que eu vou fazer, meu orixá sagrado Xangô? Vó, presta atenção, vai dar tudo certo. Quando você voltar para falar com o feitor, ele vai entender. Você fala a verdade. Mas o homem branco está perto de você fala para ele que agora você não pode ir. Depois, não, vó, eu tenho que ir agora, vó. Olha, meu filho, eu respirei. Respirei e pedi para aquela força sagrada que estava ali na cachoeira me desse entendimento do que estava acontecendo ali. Mas, neguinho, você vai para onde? Vó, confia, vó. Confia. Eu preciso ir. Nesse momento, meus filhos, o neguinho me deu um abraço de despedida tão forte, e disse assim, eu amo muito a senhora, viu, vó? Mas agora eu tenho que partir.
Mas vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? E aí ele foi saindo, foi se distanciando, foi se distanciando. E eu perdi o meu neguinho. Eu não vi o meu neguinho. A minha perna, meu tio, já não tinha dor. A ferida estava aberta, mas eu não tinha dor mais. Olhei para lá, olhei para cá, olhei para lá e não vi mais o meu neguinho. Respirei fundo, respirei fundo. Pedi todas as forças da terra que me auxiliassem com a palavra certa com o feitor. E voltei. Pulei a cerca e fui voltando para ir de encontro com o feitor, para falar a verdade. Cheguei perto do feitor, meu tio, e falei. Contei tudo o que tinha acontecido. E mostrei minha perna. E mostrei como eu estava andando ali. Ele balançou a cabeça. Eu não estou acreditando no que você está me falando, Maria Conga. Mas é verdade, feitor, é verdade. O que nós vai fazer agora? Presta atenção. Tem muito neguinho aqui na senzala. Eles nem vão dar farta agora desse neguinho. Já vai dar tempo, dias, para ele poder escapulir. Para ele ficar bem distante. Nós não vai falar nada. Mas o velho vai pegar você. Presta atenção, Maria Conga. Tem muito neguinho aqui. Ele não vai dar conta agora. Você não se preocupa não, Maria Conga. Você acorda amanhã, vai fazer seu afazer, que eles não vão dar conta. Olha, meu filho, eu confiei. Porque depois de tudo que eu passei na cachoeira, depois do que o feitor falou e como falou, eu falei, tem a mão dos orixás nessa história e daquele homem santo que curou na minha perna. Homem santo? Espírito Santo. E assim se fez, meu filho. Eu fui dormir. No dia seguinte, já estava começando aquele branco da carne ficar meio vermelhinho. Já comecei a perceber que já ia começar a fechar aquele fermento. Fui trabalhar com medo que tivesse infarta do neguinho, sentisse a farta do neguinho. E comecei a trabalhar. Olha, meu filho, parece que eu estava renovada, parece que não só a minha ferida foi curada, mas a ferida também do pensamento, a ferida da vida. Eu estava embalsamada pela luz, muito contente, e o dia foi passando, os dias foram passando, as noites chegando, os dias passando, e não deram conta do neguinho. Começou um zum entre os homens brancos, onde tá neguinho, mas pai José disse que ele tinha morrido na senzala, que tinha dado uma dor de barriga dele muito forte e ali mesmo ele desencarnou. Como eles não davam muita farta dos neguinhos pequenos e eles acreditaram nessa história do pai José, que o neguinho, que não tinha pai nem mãe, tinha morrido da dor na barriga. E assim foi. O tempo passou, muito tempo depois, um dia, a mulher velha branca me pediu para ir com ela na cidade para comprar o saco de farinha. Eu não gostava muito disso porque ela mandava eu carregar o saco tudo para dentro da carroça. Olha, meu filho, não era fácil não. Mas eu fui com ela. E aí ela foi conversando, estrada fora, conversa, uma conversação, que tanto que conversava aquela velha. Eu escutando a conversa dela, é mesmo sim, parece que ela gostava de mim, mas não queria dizer que gostava. Aí chegamos ali na cidade, uma cidade pequena, tá, meu filho? Uma cidade pequena. Aí tô eu ali, botando saco de farinha na carroça, enquanto ela tá lá dentro conversando com o homem branco lá, o dono lá da loja das farinhas. Tô eu colocando
Já tinha colocado tudo, estava ali parado, esperando. Aí vem uma carroça. Aí eu reconheci aquele homem branco. Ele era dono de uma das fazendas perto da gente ali. Ele estava com outro negro. E aí, quando eu olho para dentro da carroça, a mulher do homem branco estava lá enrolada, lá com os cobertor. Falei, nossa, o que será que está acontecendo? Mas nem dali eu saí da minha carroça eu fiquei, porque de repente assim a brava chega e aí que ela não ia gostar da história. E aí eu vejo o homem branco entrando para dentro da loja e eu nisso já vejo Sinhá vindo. Eita, olha essa Sinhá velha. Aí fiquei lá esperando, querendo saber o que estava acontecendo. Aí o homem branco, o marido da mulher que estava deitado na carroça, já sai com umas coisas na mão. E aí a minha Sinhá pergunta para ele, boa tarde, seu Pedro, o que está acontecendo? Você está esbaforido, correndo? Ah, eu estou indo levar a minha mulher que está muito doente. Levar para onde? Só que nessa hora que a Sinhá perguntou levar para onde, os dois, o homem branco, junto com o negro, se olharam para o outro. Eu já percebi, aí tem coisa. Não, nós vamos levar ela para um doutor lá bem longe daqui. Mas por que o senhor vai levar a sua mulher para o doutor se você pode levar para cá, que tem um doutor muito bom? Não, mas é lá que a gente quer levar. Não, mas ela não vai aguentar. Não é, Maiaconga? Venha ver ela aqui, que você que é curadora de tudo. E eu sim, a curadora, mas a minha curiosidade era maior, cheguei perto da carroça para ver. Quando eu olhei, realmente, eu já vi com a minha visão espiritual o anjo da morte perto dela. Aí eu olhei para o negro e para o marido da mulher que estava doente e disse, olha, vocês me desculpam, mas ela está muito doente, eu acho que ela não aguenta nem dar meia viagem, não. Não era melhor vocês levar ela, dar um cardo bem forte? Aí assim ela já falou, o seu cardo, né? É o seu cardo que você está falando, o seu cardo bem forte. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, leva todo mundo, vamos todo mundo para a fazenda. Aproveitar que os outros homens brancos não estão lá, meu marido não está, foi tudo viajar, vamos todo mundo lá. Vamos todo mundo lá se reunir para lá e que Maiaconga vai fazer esse cardo forte. Eu falei, isso é coisa de orixá. Porque assim, a mais velha, falar de homem branco que tinha saído, isso é coisa de orixá. Nessa hora, o marido da mulher doente parece que aceitou. Também o coração também dele foi embanhado com a força de orixá. E parece que ali, tudo nós quatro, tivemos a mesma decisão. E para a fazenda. Aí fomos com as duas carroças, uma carroça de farinha e outra carroça com a mulher doente. Chegamos na fazenda, botamos ela na cama e fui preparando o cardo forte. Nisso, o negro, empregado do homem, que tem a mulher doente, já peguei o negro e perguntei, o que está acontecendo aqui? Me fala em poucas palavras antes que Sinhá entre dentro da cozinha. Dona Maiaconga, eu não sei o que está acontecendo, não. Mas ficamos sabendo que lá do outro lado do Rio Grande, não desse rio pequeno, do Rio Grande, tem um homem que está curando o povo, mas ninguém pode saber. Está curando o povo? Está curando o povo, mas ninguém pode saber. E quem que sabe dessa história? O meu senhor. Seu senhor, pera que eu vou dar um jeito nisso. Já preparei o cardo forte e fui já lá pro quarto que estava a mulher doente. Assim, rezando lá os colares dela de conta, fazendo a oração do homem santo que morreu na cruz. E reza, e eu querendo conversar com o senhor branco, e que reza, e eu dando o cardo bem devagarinho para a mulher doente, só para mim poder ter um dedinho de prosa
com o homem branco. E reza, que reza, que reza. Ai, que tanto... Olha, se fosse pela rezação da sinhá mais velha, a sinhá doente já tinha se curado. Porque que coisa de rezação. E que reza, que reza, que reza. Foi, parece que aquele colar já tinha não sei quanta conta ali. Parece que tudo aumentou. E uma rezação. Até que ela começou a abrir a boca dela. Falei, agora parou a reza. E que abre a boca. Tava com sono. Porque tanta rezação. Falei, ainda bem, meus orixá. Agora a reza vai acabar. Aí ela se despediu e foi dormir. E olhou para mim, assim que você terminar de dar esse card, você pode ir para sua senzala. É claro, né, sinhá, que eu vou. O que você disse? Sim, senhora, sinhá. Eu era danada, meu senhor, eu era danada. Bateu a porta e já fui conversando com o senhor. Senhor, posso fazer uma pergunta? Pode, minha negra. Minha negra, senhor? Olha, minha filha, deixa eu contar uma coisa para você. Lá na minha senzala, nós aceitamos todos os negros como trabalhador, como ser humano. Graças a Deus que tem um povo diferente, né, senhor? Mas, senhor, aonde você vai levar a vossa companheira? Presta atenção, nega, fique quieta e não pode falar para ninguém. Existe uma história que existe um negro do outro lado do Rio Grande que mora com duas senhoras brancas. As duas senhoras brancas adotaram esse negro e esse negro está curando muita gente. Quando ele falou isso, meus filhos, meu coração começou a pulsar. Era o meu neguinho. Eita, era o meu neguinho que ficou grande, virou homem, tá curado, ele foi servo, ele não foi pego. Só que eu não podia contar essa história. E aquele meu coração pulsando. E aí eu disse para ele, mas como é que ele vai curar? Eu não sei. Eu sei que perto dessas duas senhoras, da casa dela, na parte de trás da casa dessas duas senhoras brancas, tem uma cachoeira. Era o meu neguinho, meu coração batendo forte, era o meu neguinho, eu já sabia, a cachoeira, ele cura através das águas claras, era o meu neguinho. E aí ele foi contando o que ele sabia das histórias, o que tinha acontecido, mas eu disse, e os homens brancos, não cata ele, os homens brancos? As senhoras brancas escondem ele, então por isso que ninguém pode saber, minha negra, fique quieta. E eu vou levar, depois desse cardo forte que você deu, a minha mulher vai chegar até esse homem negro santo, e esse homem negro santo vai curar minha mulher. Que assim seja, que vai acontecer isso, Senhor. Eu tenho certeza que a sua mulher vai chegar perto desse negro curador. Olha, meu filho, essa história foi longe. Porque o que eu escutei de tanta gente, tantos brancos quanto os negros, que conseguiam atravessar esse Rio Grande e chegar na casinha desse negro curador. Foram tantos, até que descobriram, até que os homens branco mal descobriram e ele teve que fugir de novo. Ele deve ter fugido muito para cumprir a missão da força curadora manifestada na terra. Quanto povo ele deve ter ajudado? Quanto povo ele deve ter curado? Olha, meu filho, era uma fé tão grande que esse negro tinha, o meu neguinho tinha, que não vacilava nas trevas do medo, nas trevas do preconceito, nas trevas do ódio. Ele cumpriu o que tinha que cumprir. Por isso, meus filhos, eu trago essa história para vocês. Médiuns capacitados, médiuns que vieram aqui na terra, meus filhos, plantar semente de luz. Você, meu filho,
Você coloca o seu coração em tudo o que faz. Você não pode criar, meu filho, o novo céu e a nova terra se faltarem os pilares da fé, da dedicação, da vontade de querer servir. Certifique, meu filho, que tudo que você faz está sendo feito pela honra da força espiritual que você alberga. Lembre-se, meu filho, nunca faça algo só porque é necessário. Você é médico. Você veio aqui na terra para plantar luz, como o neguinho que tem e tinha, porque ele vive ainda nos planos espirituais, lançando na terra o dom curador, através do homem santo, do médico espiritual, que plasmou a sua imagem num negro. Meu filho, seu conhecimento e sua sabedoria devem surgir do seu interior. Por mais que você percorra os livros da terra, por mais que você percorra os conhecimentos da terra, o seu dom, a sua força ancestral, nasce no seu interior. E a vida é um constante desabrochar. Quando criança, meu filho, você teve que aprender lição fundamental. Quando você estendia a mão para o fogo, você sabia que era quente e que queimava. Se você não obedecia e fazia do seu jeito, se você punha, meu filho, a mão no fogo, você queimava e sentia dor. Mas você aprendia que deveria fazer isso outra vez. Nesta vida espiritual, você precisa aprender certas lições fundamentais, meu filho. E sem elas, você não consegue assimilar a força que você é na Terra. Algumas pessoas, meu filho, têm medo de botar a mão no fogo novamente. E o que é esse fogo? A sua intuição. A sua intuição. Você pode errar, achar que o que você escuta não é a voz dos seus guias espirituais, mas você tem que tentar de novo. Você tem que provar. Até o dia que você vê que esse fogo não vai queimar você. Esse é o mais alto estado da consciência que você pode alcançar. Porque as lições mais difíceis são as lições que são, meus filhos, momentos divinos que você pode firmar na terra. Como o que a avó sentiu, quando aquele santo homem branco banhava a perna da avó. E depois que a avó foi para o Anda, a avó percebeu que tudo era manifestação divina, que o dom espiritual não tem raça, o dom espiritual não tem cor, o dom espiritual não tem preconceito. O dom espiritual não é aquele que é maior ou melhor que o outro. Apenas é luz. Apenas é luz. Você, meu filho, que é médium, mediador na terra, que recebe as vossas entidades, aprenda essa lição. A vós sabe que não é fácil. A vós sabe o quanto esse neguinho teve que dizer para todos aqueles, para que todos os irmãos de pele escura pudessem acreditar que existia realmente um homem branco santo perto dele. Meus filhos, a vós sabe que não é fácil, mas não é impossível. Porque a luz penetra no ser.
E você doa essa luz. Mas você precisa buscar. Buscar conhecimento da sua linha ancestral. Porque você tem um dom curador. Tão grande quanto aquele, meu filho, que curou a perna na minha vida encarnada na Terra. A avó sabe que você tem esse dom curador. Aprenda a buscar o seu silêncio mental. Aprenda a buscar o controle dos vossos pensamentos. Porque assim, meus filhos, os vossos guias, as vossas forças espirituais vão adentrar, trazer informações necessárias. Porque o planeta que você vive, meu filho, precisa do seu dom curador. Traga o novo para a Terra. Traga o novo na Terra. Da mesma forma que a avó, para fazer algo novo dentro do firmamento de Aruanda, precisa que você se banhe com esse novo. E assim, meu filho, você vai plantar a semente de luz na Terra. Essa avó já se vai. Mas volta. Vai voltar sempre. Não é, meu filho? Acreditem nas forças espirituais que vocês têm. Mas principalmente acredite até onde você pode chegar. Você pode pular cerca, meu filho? Você pode pular cerca? Você pode se banhar nas águas da cachoeira? Você pode? Salve, meu filho. Salve essas forças e até nosso próximo encontro. Salve, meu filho. Salve, meu filho. Salve.